Para muitas pessoas, uma viagem é apenas uma viagem. Para nós, não é apenas uma viagem, mas uma missão. Nós queremos mesmo convidar vocês para uma grande peregrinação que é aos Santuários Marianos, chegando até Medjugorje. Começará o dia 5 de julho e vai terminar o dia 18. Né? Então, nós devemos preparar o nosso coração para tantas graças. Não somente estarão presentes pessoas do Brasil, mas estarão presentes também membros da Aliança de Misericórdia da Polônia, do Portugal, da Itália, de Bruxelas, Luxemburgo, Santo Domingo. Será um grande momento de vida mariana. Nós queremos, preparando-nos para o ano 15º da Aliança de Misericórdia, queremos consagrar tudo para Nossa Senhora. Te esperamos, tá? Medjugorje, Lisboa, Fátima, Lanciano, Roma, San Giovanni Rotondo. É a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Podemos vivenciar isso juntos. Viaje conosco. Chegamos com alegria até você com mais uma edição do programa Arte da Vida. Eu estou aqui hoje substituindo o nosso querido Padre Antonello, mas ele voltará a apresentar aqui o programa Arte da Vida. É ele que é o apresentador oficial, mas junto com ele, sempre junto aqui, chegamos até você trazendo tantas notícias, interatividade, testemunhos para poder falar da palavra de Deus e testemunhar que Ele é misericórdia e pode transformar todos os corações. Eu agradeço você por se unir sempre a cada um de nós, por se unir à família Aliança de Misericórdia, acessando o nosso site, Facebook, Twitter, as redes sociais. Assim a gente pode se unir cada vez mais. E eu já quero colocar para você se unir a cada um de nós. Nosso site www.misericordia.com.br, no Facebook, facebook.com/iesmisericordia, Twitter, @iesmisericordia. E também o nosso e-mail, que você pode enviar sempre as tuas cartas, o teu testemunho, tv@misericordia.com.br. E vamos falar daquilo que é necessário para o programa de hoje. O tema de hoje é a igreja e a sociedade. Comecei logo falando para vocês no começo do programa sobre a questão do tempo. Temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para os amigos, como cristãos, tempo para evangelizar. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, semana inteira, precisamos nos programar para dar tempo a cada coisa que é essencial na nossa vida. E nem sempre conseguimos e vivemos ainda reclamando, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Como conciliar a nossa vida? Como cristãos na sociedade, sem perder o nosso foco, sem perder os nossos objetivos. Este é o nosso objetivo de hoje, trazer até você esses questionamentos e também ouvir tantas pessoas que conciliam a vida evangelizando, anunciando, mas também com o seu tempo para a família. Vamos acompanhar o programa de hoje, recheado de novidades. O coordenador administrativo Anderson Olim é uma pessoa que, assim como muita gente, tem a vida agitada e a agenda cheia. Porém, esta reunião na qual ele participa não é um compromisso de trabalho. É que Anderson, além de profissional, também é servo de Deus, coordenador de setor da Renovação Carismática Católica na região de São Miguel Paulista, em São Paulo. A reunião é para organizar um evento da paróquia e é um dos inúmeros compromissos que ele tem na igreja ao longo da semana. Segunda-feira a gente tem missa aqui na paróquia às 8 horas da noite, né? Terça-feira é nosso grupo de oração, né? Começa às 7h30 da noite. Quarta-feira é o núcleo de oração. Quinta-feira é intercessão. Sexta-feira vai ter a oração das 1000 Ave Marias.
né, uma vez por mês. Sábado nós temos formações e ajudamos a dar formação também. E domingo também retiros e formações. Vencer o cansaço e cumprir a agenda cheia é um esforço pela satisfação e alegria de servir a Deus. Uma vez meu pai falou para mim que era melhor ter sido padre do que casado, porque eu largava minhas filhas. Isso doeu no meu coração. Mas eu cheguei em casa e falei para minha filha assim: você gosta que o papai saia para pregar? Ela falou: gosto, pai, porque é a sua missão. Eu sinto sua falta, mas você precisa ir porque é a sua missão. Então Deus, através desse carinho da minha filha, dessa resposta, vai me impulsionando a cada dia. As pessoas não entendem, né, essa disposição da gente, mas a gente busca, né, as respostas estão dentro de casa às vezes. Assim como Anderson, milhares de pessoas abraçaram a causa da igreja. São servos que estão nas paróquias, nos grupos de oração ou nas pastorais, por exemplo. Muitos afirmam que trabalhar para Deus demanda tempo, zelo, paciência e disposição para se doar. O que leva estas pessoas a realizar este trabalho? Muito além do amor, para alguns, este é o sentido da vida. É um chamado. É sim um chamado, e um chamado muito importante, porque além de vir servir a Deus, vem estar a serviço da comunidade e a serviço dos enfermos que estão impedidos de vir aqui à igreja a receber o pão da vida, né? A comunhão. Eles não são padres, freiras ou diáconos. A Igreja Católica atesta que os batizados que servem a Deus sem estar na condição de vida religiosa recebem um chamado especial, o de ser leigos. Eles estão na igreja, mas vivem com suas famílias, no mundo, na vida corporativa e social, no cotidiano. Há quem pense que o leigo tem escolhas mais fáceis do que um religioso, mas quem está nesta posição afirma que é preciso jogo de cintura no dia a dia para conseguir ter vida de oração, trabalhar e evangelizar. Então, a minha vida é uma loucura, mas é uma loucura santa e é uma loucura que eu escolhi de viver, né? Então, eu trabalho, como todo e qualquer jovem da minha idade, estudo, então, saio daqui correndo, vou para a escola, depois volto para casa. Porém, dentro disso tudo, eu tento ser essa pessoa que vai disseminando essas sementes do Evangelho. Seja num olhar, numa palavra, num toque, né? Eu chego no trabalho, tenho que cumprir minhas 8 horas de trabalho normal, trabalhar para Deus. Para Deus é um pouco melhor, é bom, né, trabalhar para Deus, porque a gente também, no trabalho, a gente consegue evangelizar, já que a gente trabalha aqui e tem essa oportunidade também. A oração na ação, é bem isso, e a maioria das vezes é assim que a gente consegue rezar também, né? Aqui no setor, a gente também, toda semana, nós meditamos juntos, então, um dia da semana, a gente faz um café junto, faz a meditação, depois é a palavra que a gente leva para a semana, isso ajuda a gente a trabalhar e a evangelizar melhor também. Existe um momento para cada coisa, existe um tempo debaixo dos céus, como nos diz a palavra. É importante acreditarmos que Deus pode realizar impossíveis na nossa vida. Nós, como cristãos, sabemos que temos essa missão de sermos testemunhas do Cristo para a humanidade. E para isso exige tempo, exige sacrifícios. Como é para um leigo ter sua família, ter o seu trabalho, os seus filhos e também reservar o seu tempo para anunciar o Evangelho? Qual a importância do leigo na nossa igreja? E sabemos que a igreja tem convidado o leigo a ser protagonista na evangelização. Este é o assunto do próximo bloco do programa. Todo batizado é chamado a ser testemunha do Cristo na sociedade, no mundo. E esse é o nosso chamado. Sermos fermento na massa, levarmos o Evangelho e a vida do Cristo para muitas pessoas. Você tem um chamado especial. O leigo tem seu papel fundamental na evangelização da igreja. É isso que o saudoso Papa João Paulo II sempre falava com a nossa igreja, o Papa Bento XVI e hoje o Papa Francisco, despertando a igreja a anunciar o Evangelho.
Nesse bloco, nós temos testemunhos, depoimentos que só irão nos confirmar ainda mais a nossa responsabilidade, a nossa vocação, a nossa missão. Vamos dar uma olhada. A igreja quer e pede a iniciativa de mais pessoas para trabalhar para o reino de Deus. A Bíblia fala que a messe é grande, mas poucos são os operários. Ainda assim, em qualquer igreja católica que alguém entrar, haverá um leigo trabalhando. O padre não fica sozinho, quer e precisa de apoio para administrar a paróquia e cuidar do rebanho. Para celebrar a missa da Igreja da Boa Morte no centro de São Paulo, Padre Paulo tem o apoio de muitas pessoas, entre elas Marcos, que é ministro extraordinário da Eucaristia. Me sinto muito feliz fazendo um trabalho que, na verdade, Deus me chamou. Eu sinto que foi um chamado de Deus para comigo. Me sinto muito feliz trabalhando, atuando e ajudando, não somente a igreja, mas também no trabalho que a gente faz, ajudando pessoas. Enfim, me sinto muito bem. No altar é possível perceber a importância desta missão. Tanto ele quanto o padre são gratos por este testemunho e disposição para Deus. Todos aqueles que se colocam à disposição, na verdade se colocam à disposição de Cristo. A igreja ela é formada pelo povo de Deus, batizados que se reúnem. E a gente precisa desses leigos que vão também fazer com que tudo possa acontecer. A vida missionária ela faz parte do caminho missionário de todos os cristãos católicos, Então, que todos também possam acordar para isso, A igreja ela é aberta para todos. Todos devem ter esse desejo, essa sede e essa disponibilidade para Deus. Antigamente, o trabalho do leigo na igreja era visto só como um complemento para a missão realizada pelos religiosos. Essa visão foi transformada após o Concílio Vaticano II, em 1961. Naquela oportunidade, vários temas foram regulamentados, entre eles a participação do leigo para a evangelização. Hoje, o trabalho que o leigo realiza é tão importante quanto de um religioso que se consagrou totalmente a Deus. A igreja possui documentos que fundamentam o trabalho dos leigos. O Christo Fidelis Laici é uma exortação apostólica do Papa João Paulo II, que trata da vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. É um convite do Papa, ide vós também. O padre Valdecir Pereira Uveda explica a essência do documento. É a responsabilidade que foi dada a cada batizado de tomar posse do grande diferencial de ser leigo, o de se santificar no mundo. Primeiro assumindo o testemunho cristão e em seguida o documento também aborda e convida o leigo a entregar-se a algum ministério na igreja por meio dos dons recebidos. Então cada um assumiu uma vocação, recebeu dons e aí é convidado, desde os serviços paroquiais, os serviços na comunidade, os serviços na sociedade, todos esses serviços são formas do leigo santificar-se no mundo e estar no mundo e testemunhar a vocação cristã. Pelo batismo é que somos já convidados ou inseridos nessa responsabilidade, E depois, claro, o batismo não fazemos como criança, depois com a confirmação é que vem a atitude do cristão adulto responsável pela própria vocação, que acho que é uma outra palavra forte que o documento nos chama, que é a vocação à vida, a vocação ao ser religioso, a vocação, acima de tudo, à santidade. A alegria do Evangelho, primeira exortação do Papa Francisco, também anima os leigos a levar Deus ao mundo. As palavras de Francisco mostram que ele quer o leigo em todos os lugares, na experiência cotidiana, contagiando a sociedade com a alegria de conhecer o amor de Deus. De acordo com o padre Tiago Calçado, a alegria do Evangelho é um convite à renovação da alegria. Nós, durante muito tempo, focamos dentro dos sacramentos apenas os ministérios ordenados. E o batismo é o primeiro lugar da ação do Espírito na nossa vida. Uma vez que somos chamados à vida, temos pela ação do Espírito o convite para, desde crianças, fortalecermos a nossa história na alegria que brota do Evangelho. Essa é uma responsabilidade, porque nos chama a dar uma resposta para o mundo
com aquilo que o Evangelho faz nascer na nossa vida. O Senhor nos faz a proposta, pela ação do Espírito. Nós, pela graça dele e pela nossa liberdade, respondemos com essa ação alegre no mundo. O Papa tem insistentemente dito isso, né? Vamos sair, vamos para as ruas, vamos manifestar ao mundo que nós temos algo bom para oferecer. Então isso eu acho que é de extrema importância. Quebra muito preconceito que às vezes até as pessoas não cristãs têm com a igreja, não é? Faz mostrar que a igreja tem uma proposta de diálogo, tem valores e valores que, acima de tudo, são humanos, porque Deus se fez homem. O Papa Francisco nos diz que nós não podemos evangelizar com cara de funeral, mas temos que evangelizar com alegria, levar o evangelho da alegria, porque onde o Cristo chega, a vida, a transformação. E este é o assunto do programa de hoje, Igreja e Sociedade. Acompanha no próximo bloco, porque temos muita novidade. Evangelizar, ser um evangelizador não é ser diferente, mas é fazer a diferença. Quando nós chegamos no mundo, na sociedade, levamos a palavra de Deus, levamos o Evangelho, nós sabemos que a vida nasce, que a vida é transformada. E isso nós podemos crer, porque nós podemos colher muitos frutos. Vamos fazer a diferença no mundo, vamos anunciar o Evangelho. Muitos afirmam que quem diz sim ao trabalho em uma paróquia precisa desenvolver o equilíbrio necessário para conseguir ser a diferença no mundo. Aprender a hora certa de falar e de calar é como alcançar o tom certo, afinar um instrumento ou até mesmo fazer da própria vida uma nova canção para Deus. O baterista Júlio Faria é dado através de suas baquetas. Ao tocar, ele reza com as mãos e permanece no silêncio, na concentração de quem quer fazer o melhor. A cruz é um contraste com as tatuagens, mas revela que há algo diferente neste músico. O Júlio antes ele não queria saber de nada, né? Não queria saber de estudar, não queria saber de trabalho, não queria saber de casar. Ele se converteu há 8 anos, largou as drogas e o álcool e teve a vida transformada. Você muda os seus muitas coisas que você fazia, você não faz mais, seus hábitos, né? Principalmente de falar palavrão, você vai eliminando muita coisa, né? Mas totalmente, eu mudei totalmente, a minha vida é uma outra vida hoje, graças a Deus. Hoje, Júlio encara o desafio de estar na fronteira entre dois mundos, o sagrado e o profano. Ele procura se dedicar ao ministério de música na igreja, mas como é músico profissional e precisa sustentar a família, costuma tocar também em bares na noite. Ele conta que vê e ouve de tudo, mas se esforça para mostrar com a vida que crê em Deus, especialmente quando trabalha na balada. É barato, porque os caras veem o músico e pensam que o músico é louco, né? É verdade isso. Aí chega assim, meu irmão, tem um negócio pra você aqui, não sei o quê. Eu vou tomar um negócio aqui, eu não bebo. Não, mas você não, músico, então você não é músico, né? Fala assim pra mim. E aí você senta na mesa pra conversar, e ali tem uma droga, o cara já te oferece, fala, ó, um presente pra você. Aí você empurra e fala, irmão, não uso. Também a gente não pode discriminar as pessoas, né? Eu acho que o cristianismo é você estar no meio do povo louco e você tá ali mostrando que não precisa daquilo para você sobreviver. E oferece as drogas e eu falo muito no nome de Jesus, falo, ó, hoje eu vivo uma outra vida, né? Deus me libertou, eu não preciso disso para me sobreviver. E por aí vai, né? Assim como aprender uma profissão ou um ofício, há quem diga que ser presença de Deus fora da igreja é um dom e também uma habilidade. Rodrigo é professor universitário e participa de uma missão sobre evangelização na vida pública. Ele comenta que a responsabilidade de representar a igreja e o cristianismo podem pesar,
por causar a ideia errada de que a verdadeira evangelização só pode acontecer por meio de uma ação direta e concreta, como uma pregação da palavra ou imposição de mãos. A experiência dele o ensinou que é possível evangelizar com as ações e o exemplo, sem sequer citar o nome de Deus. O que é evangelizar? É testemunhar, testemunhar com a sua vida, né? Testemunhar Cristo onde você está, né? Às vezes falando, na maioria das vezes não falando. Mas é na brincadeira, é no convívio, é no realmente gostar das pessoas. Eu realmente me importo com os meus alunos, não é uma questão de, olha, vou lá ganhar meu dinheiro. Não, realmente me importa. Eu faço novena para eles passarem, eu sofro quando eles não estão bem, eu fico preocupado se eles estão, né? E isso transparece. Eu quero que eles passem, né? Eu não fico feliz se eles não passam. Eu quero que eles passem, eu quero que eles aprendam, eu quero que seja útil o que eu estou ensinando, eu quero que faça sentido. A igreja apresenta muitos testemunhos do silêncio, de santos que deixaram legados de fé e amor. Eles foram presença de Deus construída no dia a dia, na simplicidade dos pequenos gestos. Santa Teresinha foi um destes exemplos. Ela viveu na clausura até a morte e dizia que a oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Então o negócio é fazer com amor. Com certeza, né? O leigo é convidado a evangelizar e tem a sua responsabilidade de evangelizar. Vamos sair, vamos para as ruas, vamos manifestar ao mundo que nós temos algo bom para oferecer. Responder com alegria o chamado que Deus propõe a cada um de nós. Isso ajuda a gente a trabalhar e a evangelizar melhor também. Nisso tudo o amor está presente. Essa força vem de Deus, né, que nos move, que faz a nossa agenda, que nos ajuda, nos impulsiona a viver a vontade dele, o querer dele em nós. Porque nós vivemos no mundo, eu tenho esse pensamento comigo, só que nós temos que ser diferente. Eu acredito que essa sim é a vida louca. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Partilharmos o nosso tempo para respondermos generosamente o chamado de Deus, de anunciarmos o Evangelho, é acolhermos a certeza de que podemos colher muitos frutos. Muitas vidas podem ser transformadas. E essa é a certeza que temos quando levamos a palavra de Deus. E a comunidade Aliança de Misericórdia não se cansa, quer ir além, quer responder o chamado de Deus e, sobretudo, a exortação do nosso Papa Francisco de anunciarmos com alegria o Evangelho do Cristo. Temos essa certeza. E você pode ser uma aliança de misericórdia no mundo, se unindo a cada um de nós. Está o nosso site www.misericordia.com.br ou também nos acompanhando através das redes sociais facebook.com/iesmisericordia, no Twitter @iesmisericordia e também mandando o teu testemunho, as tuas propostas aqui para a direção do programa A Arte da Vida. tv@misericordia.com.br. É nessa alegria que nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, encoraje a nossa vida e nos dê a graça de podermos anunciar o Evangelho. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria do Evangelho, até o próximo programa.